Aqui tá ruim mesmo. Pronto, foi. Para ser campeão, assim, na época, tinha alguma raspagem, tesoura de gancho, alguma coisa muito pouca, né? Verdade. E aí eu falei, bem, para jogar por baixo, e aí eu tinha duas premissas, né? Eu tinha duas premissas, eu falei, bem, eu vou jogar por baixo. Então é o seguinte, primeiro, ninguém vai passar minha guarda. Essa é a primeira premissa. Nossa. Segundo, eu vou raspar todo mundo. Eu preciso raspar alguém em algum momento da luta para vencer. Então essas eram as minhas duas premissas. Isso não são verdades absolutas, isso são premissas. Né? Quando você trabalha com premissa, você foca sempre naquilo, fica armazenado ali na sua cabeça ali, e você trabalha em prol daquilo. Você tem uma estrela que é, bem, eu quero ser campeão disso. E tem as premissas que eram o que como eu alinhava o meu jogo. A pessoa não pode passar minha guarda e em algum momento da luta eu preciso raspar. Então esse foi meu trabalho. Né? E eu me dedicava muito, treinava, corria, malhava. Eu não era muito confortável com a questão das raspagens que existiam. Né? Então eu começava a querer desenvolver coisa nova. Eu comecei a sonhar com essas raspagens. E aí eu acordava no outro dia, e às vezes lembrava, às vezes não lembrava. Então eu dormia com um caderninho do lado da cama e uma caneta. Nossa. E à noite eu acordei, sonolento, acordava ali, anotava, voltava a dormir, acordava no outro dia de manhã, depois ia para a academia tentar colocar em prática. E aí eu fui desenvolvendo essa raspação. Então, essa que você perguntou, do palito, do helicóptero, a outra no saldo, aquela questão, uma que eu fiz com quase todos eles, com a Mauri, com o Minotauro, com o Uri, que era uma raspagem que eu mais fiz, que eu mais gostei de fazer. Então, e mais algumas outras, eu fui sonhando com essa raspagem, fui desenvolvendo ela na academia. Algumas funcionavam, outras não funcionavam, outras eu adaptava, às vezes outros sonhos vinham a continuação, e assim fui desenvolvendo o meu jogo dessa forma. Hoje eu vejo, na verdade, é uma continuação daquilo ali, daquela quebra de paradigma, você criar Chama tua mãe pra cá, Gal. Ou tu pode chamar tua mãe. de guarda, de quem joga por baixo. Vem. Mais ou menos isso aí. Sei. Mas e nesse caso o senhor conseguia fazer o que fazia a raspagem, o helicóptero? Mas nesse caso o senhor treinava bastante essa posição na academia ou só era premissa mesmo para agir lá na hora do combate? Não, tem que treinar na academia. Então primeira coisa não é arrumar ninguém que crie dificuldade. É chamar um colega e tentar fazer ela, olha, vê se funciona, o que você acha? Aí eu falava, agora faz comigo, para eu sentir, quando a pessoa faz com você, você sente, olha, realmente ela é boa, ela dá para adaptar. Tem posição que ela é boa, mas ela não serve para campeonato, assim. Não vai conseguir. Eu sempre fazia posição para pegar os caras mais duros que tinha. Então eu falei, não vai. Não, essa aqui não vai. Então, algumas eu tirei do jogo. As pessoas não conheciam muito o que eu fazia, então ficava muito. Tinha muita dúvida, né? Se vale, se não vale, se valia, se não valia. Eu usava muito o pé, dedo do pé, eu raspava com o pé. Muita coisa que eu fui fazendo que as pessoas não sabiam, não conheciam. E aí começava a chamar de jiu-jitsu. O jiu-jitsu. Mas eu ia adaptando, chamava alguém no canto, fazia, treinava e depois aí eu fazia na prática com alguém, sem saber, um treino, para eu ver se aquilo funcionava. O primeiro teste era sempre com uma pessoa mais leve, menos graduada, que não fosse fazer posição, mas que não fosse também um cara mais forte, um cara que a gente se mede normalmente, porque senão você não consegue, você está muito focado em fazer a posição.
devagar e você vê se realmente ela funciona. Se ela funcionar por faixa azul ali, alguém mais novo, mais leve, aí você já prepara ela e faz com outra pessoa mais graduada. Entendi. Então, nesse caso, o senhor acostumava a treinar com pessoas de menos graduada a mais graduada. Não tinha parceiro de treino assim, o certo. Não, sempre é bom treinar com gente menos graduada. Porque você desenvolve mais o jogo, né? Perde competição, aí você faz aquele que a gente chama de arranca-rabo, né? Aquele treino duro, com pereira, com alguém, e aí a gente começa a sentir, avaliar, puxar o gás. Mas fora de competição, o treino com o pessoal mais novo é muito bom porque você desenvolve. É importante, vocês que estão começando, treinar com gente mais nova, mais leve, às vezes ajuda na aula, e, por exemplo, deixar a arma brincar solta. Normalmente, se for treinar com alguém do mesmo nível, você acaba tentando dar o seu máximo e a outra dá o máximo dela. Você não sobe o nível. Quando você treina com alguém menos graduado, mais leve, você arrisca, porque você está mais solto, abre a guarda, tenta uma raspagem, tenta outra, qualquer coisa. Então, com que você aumente o seu jogo e depois você vai fazer força depois que o pessoal que você normalmente já está se mede. Mas assim, é bom treinar com gente mais graduada. É bom treinar. Eu treinava muito no feijão. Treinava muito também sem a mão, para desenvolver mais as pernas, os ganchos. Mas nesse caso, em relação às competições, funcionava só o básico ou improvisava na hora ou só o básico mesmo? Questão de ir na competição. Na competição você vai com o que você está treinando e na hora lá torcer para dar muito certo também, né? Cai na posição que você sabe, que você consiga aproveitar a oportunidade. Às vezes acontece que você tem uma parte instintiva ali no meio da luta. Né? Ô, sim, mestre. Quem está competindo, você acaba tirando ali, às vezes um coelho da cartola. Mas é só para quem está competindo, quem está acostumado ali. E a questão da adrenalina tinha ou foi acabando diante de várias competições? Ou todas as competições tinham adrenalina? Tá pegando ele direto, tá pegando ele certo, não, tá pegando ele. Ficar nervoso, né? Eu costumo dizer que se o aluno for jogar, o aluno meu fala assim, se você for jogar ping-pong, você não vai ficar nervoso, porque você não dá valor àquilo. Mas também se o jogador de ping-pong for treinar jiu-jitsu, pode ser que não fique nervoso também, não dá valor, ele dá valor ao ping-pong. Né? Então você fica nervoso porque você dá valor, porque você quer ganhar. E não vai, eu acho que você não deixa, né? Nunca deixei de ter adrenalina. Você se acostuma com ela, você aprende a lidar com ela. Não é tipo assim, olha, quando é que eu vou parar de ficar nervoso, quando é que eu não vou. Não, você vai só acostumar com ela, saber lidar. Né? A gente vê, por exemplo, depoimento de artistas aí que na estreia de uma peça sempre fica nervoso, e o pessoal, mas você ainda fica? Fica, porque é sempre uma estreia. Será que vai dar certo? Será que eu vou se dar bem? Então essa ansiedade deixa a gente. Mas também quando começa também a luta, começa e vai embora, assim. A primeira do luta, nada, o minuto passa. Agora, mestre, Eu gosto. eu queria que o senhor contasse para eles realmente, né? Quem é Roberto Roleta? Porque assim, muitas pessoas hoje, como eu disse, né? O pessoal hoje escuta muito falar hoje num grande lutador, Pica Galvão. Mas a gente não pode esquecer aqueles pilar lá atrás, né? Que levantou o nome do jiu-jitsu. Que começou mesmo quando era no chão, vamos botar assim. Que naquela época, que era tudo duro. Não existia internet, né? Pra gente se atualizar em posições. Era tudo mais difícil. Hoje tem a facilidade. Então hoje eu quero mostrar assim, para os meus alunos do projeto, né? E da LCT, para eles entenderem uma coisa, que
Claro, tem que admirar o Mica Galvão, admirar vários lutadores que tem aí, né? Mas não podemos esquecer daqueles que fizeram o nome do jiu-jitsu. Então eu queria que o senhor contasse um pouco quem é o Roleta, para ele saber quem é o Roleta realmente, não? Esse grande homem no jiu-jitsu e na vida. Eu só procurei, na verdade, dar o máximo de mim dentro de uma época em que o jiu-jitsu de competição estava no auge dos campeonatos, né? Época de 90. Treinar muito para mostrar que era possível alguém mais magro, menos forte, ganhar do pessoal mais forte, mais pesado. Esse é o objetivo, cumprido, magro, e principalmente enaltecendo o jogo de guarda, né? Na época todo mundo jogava por cima, ganhava. Ficava por cima, ganhava. Então, ali com a quebra do paradigma de mostrar o jogo de guarda, de raspagem, o grande diferencial para mim do jiu-jitsu, para as outras lutas de corpo a corpo, sambo, wrestling, todas elas é a guarda. Judô, todas elas, eles têm um chão bom também, tão bom quanto. Só a nossa diferença é a guarda. E a nossa diferença na guarda é a raspagem. Poxa. É aí que a gente consegue inverter o jogo e ir pra cima ou fazer alguma coisa. Então, você treinar, ver o pessoal de outras lutas treinando no chão, eles são bons, mas não tem guarda, porque guarda é uma coisa nossa no jiu-jitsu. Verdade. E a diferença do jiu-jitsu é a raspagem. Ali naquela luta ali que você falou do Mundial lá, no final ali, que foi uma raspagem, um helicóptero no final, ali foi como se fosse um gol ali no estádio abaixo, porque ali é a parte mais legal que tem do jiu-jitsu ali, é a hora de raspar e inverter, né? E aí foi onde eu me concentrei de como fazer, de como me dedicar a isso, de criar todas essas raspagens, e hoje eu vejo muita coisa aí sendo criada, muita variedade em cima daquilo tudo que foi feito ali. E ninguém me ensinou isso, sabe? Foi coisa que veio assim, que eu fui criando de alguma forma. E sonhando com as coisas, literalmente. Sonhava, anotava, ia pra academia com a mão toda rabiscada. E o pessoal falando assim, cara, tá maluco? Tinha colega meu que falou assim, eu não vou treinar contigo não, Roleta. Tu é muito estranho. E eu fico treinando contigo o tempo todo. Se você morrer, não serve pra nada. Não adianta, ninguém faz nada que tu faz. Então, não adianta nada. Eu fico treinando contigo, se você morrer, eu tô perdendo meu tempo aqui. E Prazeroso. hoje é muito bom ver essa galera toda com esse, sabe, esse tipo, vendo o jogo de guarda, essas pegadas por baixo, tudo aquilo. Nada disso existia. Eu tenho até no Instagram um comentário do Renzo ali, se vocês forem ver, ele falando isso. Ele fala exatamente isso aí no vídeo que eu postei lá. Eu vi, a gente viu. Então eu procurei fazer isso tudo. Eu fazia engenharia, formei, trabalhava na Brahma, fui campeão mundial. E eu falei assim, e o ironia do destino, quando eu comecei a falar que eu queria ser campeão brasileiro, porque era o que existia na época e nem era brasileiro, era um campeonato que a gente considerava como brasileiro. Não era oficial. Eu fui campeão mundial antes de ser campeão brasileiro, porque eu ganhei a faixa preta para lutar o mundial. O primeiro dia que eu usei a preta foi no Mundial de 96. O Carne falou, vou usar a preta para lutar. Eu falei, tá bom. E eu era engenheiro e falei, cara, eu vou largar tudo para fazer esporte, eu quero ver até onde isso vai dar. E eu escutava todo mundo falava assim, tá maluco? Tu vai largar o jiu-jitsu? Vai largar a engenharia pelo jiu-jitsu? Eu falei, vou. E aí eu lutei, fui campeão mundial pela última vez em 2001, com Margarida. Aí eu falei, agora eu vou parar, vou fazer o contrário, vou largar o jiu-jitsu, vou voltar para engenharia. E aí eu escutei a mesma coisa, tá maluco? Vai largar o jiu-jitsu pela engenharia? E aí foi minha aposentadoria. É claro que se fosse hoje, talvez eu andasse um pouquinho mais, mas como eu falei, a gente tem que falar os fatos à luz da época. Verdade. Só tinha um campeonato mundial aqui no Brasil. O campeonato era muito aqui, não tinha essa repercussão toda lá fora, não tinha campeonato.
tinha muito pouca premiação em dinheiro. Depois o jiu-jitsu deu um boom quando foi lá para fora. Então, naquela época, foi a decisão mais acertada. Hoje, dá para esticar um pouquinho mais, dá para você ganhar alguma coisa, dá para morar lá fora. E a outra decisão minha é que eu não queria morar lá fora, eu sempre quis morar aqui, no Brasil. Então, foi essa a decisão que eu tomei. Não tinha competição, vale tudo. Para você ter uma ideia, vinha aquele comentário de que existia um UFC do Roy, se ia lutar um campeonato, aí depois veio uma fita pra gente assistir, completamente diferente. Vocês não vão acreditar no que eu tô falando, parece que é outro mundo, né? Que não tinha essa internet, esse contato não era tão próximo, não tinha esses celulares todos, era fita de celular, tudo tem, sei lá, tem 10 anos talvez. Então, isso tudo era VHS, tudo, então tinha fita. Então era um outro momento da vida. E hoje minha ideia é eu dar aula, dou aula de psicologia, atendo como psicólogo, engenheiro e dou aula aqui na minha academia. E nesse caso, essa divisão é como todos os dias, segunda a sexta, ou tem cada coisa um dia? Entendi. Nesse caso, as divisões que o senhor fez para realizar essas atividades é de segunda a sexta ou cada dia tem uma coisa? Um dia tem jiu-jitsu, é professor de jiu-jitsu, outro dia trabalha com engenharia, outro dia com psicologia. Não, mas a psicologia veio há pouco tempo, né? Era difícil na época de competir e treinar ou trabalhar ou estudar. É difícil, você exige muita dedicação. Eu costumo falar que uma coisa só é fácil de fazer. 3 coisas é bem puxado, 2 coisas tá bom. Então a minha dedicação era competir e estudar, e depois passou a ser competir e trabalhar. Quando depois me dediquei só ao jiu-jitsu, ficou só uma coisa, então ficou mais fácil. Mas claro, me dedicava muito àquilo ali. Então 2 coisas dá para fazer. 3 coisas já exigem uma dedicação, uma organização muito grande. E eu sempre fazia meu planejamento. Sábado era igual qualquer dia de semana. Domingo de manhã também fazia alguma coisa. Claro, você descansa, eu descansava domingo à tarde. E também se sentisse cansaço em algum momento da semana, eu tirava uma tarde, uma manhã para descansar. Mas como tem que ser muito... tem que ter muito foco. A hora de fazer a parte do treino, tem que ser treino, aí já vai estudar ou trabalhar, o que seja, vai nadar. Então, eu lembro que eu saía da Brahma 2 horas da tarde, o pessoal já ia subir a Pedra da Gávea, eu espera que eu tô chegando, espera. Depois, 11 horas da noite, o pessoal me expulsava da piscina, eu nadando na piscina. Eu lembro de várias vezes, domingo à noite, correndo na praia, à noite já preparando. Então, tem que ter sacrifício e dedicação para você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Agora, Sensei, qual foi a maior dificuldade para o senhor? A maior dificuldade? Eu acho que tomar decisões, né? A maior dificuldade minha foi sempre tomar decisões, assim, de o que fazer, né? Se eu ia morar nos Estados Unidos, morava aqui, se eu parava, se não parava, como andar, né? Uma coisa é você contar a história em retrospectiva, outra coisa é você estar vivendo ela, vivendo o momento, né? Então, parar é difícil. Parar é o momento mais difícil do atleta, porque começar é fácil. Verdade. Começa brincando, começa às vezes porque a mãe colocou no judô, na natação, começa porque o médico recomendou, o pediatra, quando é criança, mas parar é um movimento brusco. A gente vê isso em outros esportes, né? No UFC, no futebol, ninguém quer parar. Então, às vezes o cara para quando ele já passa o bastão para alguém, quando ele já está embaixo, acaba meio... Verdade. Eu nunca quis passar o bastão.
Oxe. parar depois que eu perdesse. Então eu pensei, não, eu quero parar por cima. Eu quero parar ganhando, eu não quero dar o bastão para ninguém. Deixa que o outro vai vir e tal. Então eu tomei essa decisão de fazer dessa forma. Mestre, me diga uma coisa, né? Pode falar, mestre. Não, pode falar. E assim, eu acho que o desejo de qualquer lutador, né? É sair em uma revista, né? E quando o senhor saiu na Gracie Magazine, o que o senhor achou? Foi bacana, foi legal sair na Gracie Magazine, mas ainda tinha horas ali que eu achava meio injustiçada ali. Essa luta com Margarida ali, ser campeão mundial. E aí tava lá na revista lá, Margarida tenta, mas não consegue pegar o mulher. Na verdade Tá na revista. Eu tenho algumas revistas da Gracie Magazine aqui, né? Da Gracie, e eu li um pouco, não todas, mas teve essa parte meio que, se o senhor quiser comentar um pouco para a galera entender, né? É muito bom. Porque assim, a gente assistiu a luta do senhor com o Valide aqui, né? Principalmente eu e ela aqui, que estava assistindo, e a instrutora, e a gente viu, né? O senhor deu show de bola. O Valide é um grande lutador, uma excelente pessoa, mas eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre aquela luta. O que o senhor achou daquela luta ali? Na verdade, aquela ali, onde eu apareci, né, que eu consagrei, botei a faixa preta naquele dia para lutar, né, e de fato o Valide na época, né, nós tivemos na época um dos caras mais fortes daquela competição, né, muito da competição foi feita, foi divulgada, o marketing foi tudo em cima dele ali. Eu lembro, sei. Eu li um pouco sobre isso. Vivia profissionalmente jiu-jitsu. Estava no duplo, ele era invicto muito, sabe? Acho que talvez mais de 5 sem perder, também era. Ele chamava atenção, tudo. Então, muito era feito em cima dele. O Cássio era a maior academia que era. Né? Então, muita coisa foi feita ali. E a dobra em cima dele. Um campeonato mundial. Faltando alguns segundos para acabar com aquela raspagem ali. O relaxo ali foi inédito. Talvez a beleza tenha sido todos esses fatores que eu falei, né? Depois vieram outros. Eu assisti a luta do senhor Minotauro também, eu assisti. Como eu disse, né? A gente tem que trazer essas coisas para que o pessoal conheça um pouco. Porque assim, hoje em dia existe muito faixa preta, bom mesmo, mas às vezes não conhece a história do jiu-jitsu, não sabe onde foi que ele surgiu, não sabe quem foram os lutadores. Aí às vezes pergunta assim, quem foi esse lutador aqui? Puxa, aí a galera não entende. Aí vem um aluno desse que tem ambição em aprender, vai lá, começa a estudar e acaba botando o professor no bolso ou deixa o professor um pouco envergonhado. Então eu gosto bastante de estudar um pouco sobre o jiu-jitsu, sobre a teoria, sobre os lutadores, e me admiro bastante, né, na raspagem do helicóptero. E o senhor falou bastante dela, só queria que o senhor falasse para eles da guarda que o senhor criou. Da guarda invertida. Isso. Ali era o seguinte, eu defendia a guarda no treino, na academia tinha muito cara pesado. Eu defendia a guarda até onde dava, quando já não conseguia mais, eu estava passando, eu invertia. Era uma forma de sobreviver mais um pouco. E ali eu fui desenvolvendo essa guarda invertida, de ficar ao contrário ali para defender a guarda. E tinha reuniões, às vezes, na federação para descobrir se isso existia, se não existia, se valia. Então, eles chegavam a fazer reunião ali para... porque, na verdade, é uma coisa que iam sendo criadas. E aquela raspagem do helicóptero, por exemplo, na época, ali só foi ponto porque eu peguei as costas, né, do Valide, ali, os 4 pontos, mas a raspagem não existia. Porque ninguém conhecia aquilo.
Raspagem tinha que morar aqui, tinha que fazer uma coisa. Não, raspagem, aí hoje é qualquer coisa que você inverta a posição. Verdade. Acho que pra cima, vai ganhar ponto. Verdade. A evolução do esporte ali. Essa outra que eu faço direto, que é, sabe, um dos caras mais duros, é porque a Mauri Viteri, a Mauri é mais de 10 anos de espírito, não tem quem tinha raspado ele daquela coisa, sabe? E é um cara de boa, mas ele era do carro, ele era o número 1 na época, do carro, tá? Os. Ele era frente. Foram vários caras duros, né? E era uma coisa que eu sempre brigava também. Nunca gostei de ficar, tipo assim, eu queria o título. O importante é a gente ficar título americano, brasileiro, estadual, mundial, esse estilo, né? Na época era só, você fulano ganhou de Belgrano. Eu acho que na luta, em todos os esportes, no boxe, no jiu-jitsu, você fala isso, olha, fulano que ganhou de Beltrano. Mas isso tem que ser secundário. O mais importante é você colocar seus títulos. Mas é campeão estadual, é campeão brasileiro, Verdade. é campeão europeu. E fez uma luta com aquele cara, já ganhou. Mas naquela época não tinha os títulos. Era só um falava que ganhou no outro. E isso, ao longo do tempo, some, né? Então, assim, por exemplo, hoje, né, professor, você está apresentando aí, olha, eu sou campeão mundial, aí você fala, para fazer essa luta com esse, com aquele atleta, na luta, isso é um complemento. Você serve como uma explicação, por exemplo, de dar uma referência de um diploma. Mas o importante é ter os títulos, que é a questão de patrocínio, Verdade, de ficar durante o tempo. Você fala, olha, eu na minha época eu fui campeão estadual, fui campeão baiano, fui campeão brasileiro. Então isso aí vai dar para o pessoal. Esses títulos são importantes. Para você arrumar patrocínio, contar os filhos. E o senhor acha hoje, né? Isso tudo que o senhor viveu, os títulos que o senhor já conquistou, e onde o senhor está hoje, o senhor é feliz com isso tudo? Sou muito feliz. Eu vivi o que eu vivi na época que eu tinha que viver. Né? Então, quando eu parar, eu parei. Então, o pessoal, luta um Pan-Americano, luta o Master, luta o Sênior. Eu falei, não, eu já fiz o que eu tinha que fazer. Então, para mim, é uma outra etapa, né? Eu costumo falar muito de uma referência que eu tenho, que é o Arnold Schwarzenegger, né? Não especificamente pelo que ele fez, né? Mas pelo fato dele ter se dedicado ali ao fisiculturismo, foi campeão, acho que foi Mr. Olímpia, Mr. Universo, uma coisa assim. Depois ele foi ator de televisão, né? Foi um bom ator, né? Aí o pessoal não faz comédia, fez comédia. Depois foi governador. Então, assim, eu não queria passar a vida inteira fazendo sempre a mesma coisa. Então, a minha ideia é que eu fizesse coisas diferentes. Competir, lutei, ok, engenharia, ok, psicologia, ok, e a vida vai seguindo. Né? Eu não abandono, eu mantenho sempre a academia, dando aula, mas buscando sempre novos objetivos. Né? Alguém aí quer fazer alguma pergunta ao CC? Ô CC, satisfação, Júnior Baiano. Queria fazer uma pergunta ao senhor. Na atualidade hoje, o jiu-jitsu, o que o senhor acha hoje em dia o jiu-jitsu para o senhor? Eu acho que tem muito crescimento, as pessoas estão muito fortes, muito preparadas, uma mudança de posição na hora da luta muito grande, né? Muito focado naquele jogo ali, um pouco de 50-50, de correr para as costas. As pessoas estão variando muito com kimono, sem kimono, está lutando tudo, né? Apesar de que eu acho que o treino sem kimono
ele refina mais a técnica, né? Então acho que ele tem que treinar sempre de kimono, ainda né? Só para fazer algum mais, manter mais a parte de kimono, né? Mas então o pessoal está muito forte, muito preparado no jogo, nas competições que estão dando muita oportunidade para lá fora, outros campeonatos grandes. Então, uma semana tendo competição praticamente mundial, muita gente inscrito, crescimento nos Estados Unidos muito grande, abre portas para a gente aqui, para Com o certeza. pessoal. Né? Nossa. E muita gente boa aí, tá bacana, tá bom de assistir, né? Principalmente agora até esse flow, que é a parte de sem kimono, é bacana, essa rivalidade é legal também, porque faz o esporte melhorar. Com certeza. Nossa. Sensei, na verdade, né? Eu, a instrutora Jaiane, né? Nosso aqui, monitor aqui, o Baiano Júnior, né? A gente, em nome do projeto Arte Tão Pelo Bem, a Academia Luiz Cláudio Tim, agradece a oportunidade do senhor tirar esse tempinho para bater um bate-papo com a gente, porque assim, eu, desde quando iniciei no Jiu-Jitsu no ano 2000, né? Tenho 23 anos de Jiu-Jitsu fazendo agora, 22 anos que eu dou aula de Jiu-Jitsu, e para mim é prazeroso ter a oportunidade de conversar com a grande lenda do Jiu-Jitsu e grande espelho, né? Que é o Roleta. Eu dizia assim, poxa, será que um dia a gente vai ter a oportunidade de conhecer esses caras, falar com eles? Porque o senhor sabe, o senhor viveu bastante, né? O senhor entende que para a gente ter uma oportunidade de falar com uma pessoa de alto nível assim no jiu-jitsu, cara, e que tem bem sucedido na vida, é bem complicado. Então, para mim, hoje foi um dos maiores presentes que eu estou ganhando, conseguir conversar, né, com uma dessas lendas, que é o grande Roleta. E eu tenho certeza que agora vai despertar o desejo em cada um aqui, que vão dar uma pesquisada, né, vão olhar quem foi Roleta, quem é Roleta, vamos lá. Então vão dar uma olhada e vão ver realmente a história do senhor, vão ver lá o Instagram do senhor, vão te acompanhar, vão te seguir. E isso para mim foi muito prazeroso, Sensei. Viu? Chorou e tudo de emoção quando o senhor entrou em contato com ele. Entrou mais emoção ainda quando entrou em contato pelo WhatsApp. Nossa, não, é uma Nem honra. acreditava. É uma honra. Sinceramente, como eu falei a ela, disse, rapaz, será que realmente é Roleta ou algum fake news lá? Né? Porque hoje em dia a gente acha muito fake. E será que é um fake? Mas graças a que o senhor falou no WhatsApp, que eu vi a voz, rapaz, nunca vi pessoalmente, mas pela voz você tem que é o grande Roleta. E para mim foi uma honra, mestre, ter a oportunidade de conversar com o senhor, bater esse papo. Espero um dia a gente consiga, né, trazer o senhor aqui na cidade de Nazaré da Sarinha. Vai ser uma honra na nossa comunidade carente. E esse pessoal do projeto aqui poder abraçar o senhor e dizer o quanto o senhor fez a diferença no nosso jiu-jitsu. Nossa. Eu que agradeço, o prazer enorme estar aqui com você. Você faz um trabalho aí que eu pude pesquisar maravilhoso. Parabéns pelo seu trabalho. Nossa. É um trabalho de tirar o chapéu que você faz com a gatada ensinando aí. Parabéns. Nossa. O prazer é todo meu. O dia que quem vier aqui no Rio de Janeiro pode passar aqui na academia. Estou aqui na Barra da Tijuca. Me manda mensagem. Eu posso falar o endereço agora, mas eu não vou esquecer. Quando for alguém para aí e tal, ou então alguma competição, ou se algum dia eu for para aí também da mesma forma. Vai ser uma honra, Cecília, vai ser uma honra. O trabalho que você faz com o pessoal aí, as coisas que eu aprendi na psicologia voltada para o jiu-jitsu é que as pessoas atletas, elas são pessoas, né? E às vezes é o elo mais fraco da corrente. Às vezes a gente está muito dano e o elo mais fraco não está ali, e está fora. Se a gente quiser construir atletas bons, é importante ver ele como enxergar como um todo.
como uma figura ali no tatame, mas não vai ser ali que vai ser o elo mais fraco que vai questões financeiras, familiares, emocionais, pessoais, enxergar o atleta como um todo. A gente vê isso em vários atletas aí de futebol. Você vê o problema da Simone Biles, daquele Michael que era do Flamengo, do surfista, do Gabriel Medina. Então é importante enxergar o atleta como um todo. E tá de parabéns, professor. Bacana pelo seu trabalho. Sai palma aí, por favor. Mestre, muito obrigado mesmo. Fico elogiado, né? Em um senhor, uma pessoa tão ilustre, né? No jiu-jitsu, um espelho para muitos de nós aqui, né? Tirar esse tempinho aí para dar esse bate-papozinho com a gente aqui. Foi muito prazeroso mesmo. Continue sendo essa pessoa que o senhor é humilde, né? Essa pessoa que o senhor é assim, né? Que a gente às vezes julga assim, poxa, aquele cara tá lá na frente, tá lá em cima já, ele subiu aquele degrau todo, ele não vai olhar quem tá cá embaixo. O senhor mostra a diferença. O senhor mesmo lá em cima, mas deu a mão e colocou a gente do lado do senhor, de igual para igual aqui. Muito obrigado mesmo. Uma salva de palmas aí, ó, para o nosso grande mestre aí, né? Sensei, muito obrigado. Fale, Sensei. Era só 15 minutos, Sensei, mas a gente se empolgou. Não se preocupe não, Sensei. Tá bom. Vai postar o vídeo. Vamos postar sim, Sensei, vamos. Posto no Instagram. Vamos postar sim. Se você me mandar, eu posto. Pronto, Sensei. Vamos mandar sim, Sensei. Os. Um abraço. Tchau, Sensei. Sensei.